Bolsonaro sanciona a lei que vai dificultar ainda mais o emprego de mulheres. O governo não pode dar nada sem nos privar de outra coisa, e negar a liberdade econômica é destruir toda a liberdade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O presidente Bolsonaro sancionou, no dia 13 de maio, um projeto de lei que visa garantir o afastamento remunerado de gestantes das atividades laborais. A intenção é evitar que elas se contagiem com o novo SARS-CoV-2. Pela nova lei, que está vigente desde a data da sanção, as funcionárias que estiverem gestantes, além da estabilidade empregatícia garantida pela CLT, também receberão seus salários integralmente durante o período de afastamento. A ideia do texto legislativo, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em agosto de 2020 e no Senado em abril de 2021, é que as funcionárias permaneçam à disposição da empresa para o trabalho, mas apenas de maneira remota, via home office, por exemplo. Como todo populismo, leis estatais querem ostentar, no primeiro momento, um verniz de proteção trabalhista, mas no longo prazo proporcionam uma força contra a empregabilidade e a remuneração. Atualmente, as gestantes têm uma série de proteções, todas previstas na legislação trabalhista brasileira. Além da estabilidade empregatícia, que é a proibição de ser demitida desde o início da gravidez até 5 meses após o parto, a gestante também tem o benefício de receber por 4 meses uma licença remunerada, que é o chamado salário maternidade, pago pelo INSS. Pelo conceito do benefício, a gestante fica proibida de estar em uma condição de trabalho classificada como insalubre. Tentaram alterar esse ponto específico da lei durante a reforma trabalhista em 2017, mas o STF declarou o artigo inconstitucional em 2019 e a legislação anterior permaneceu vigente. Algumas convenções coletivas, que são instrumentos normativos negociados com os sindicatos, prevêem também o remanejamento obrigatório de gestantes que exerçam atividades perigosas, como, por exemplo, o manuseio de combustíveis. Note que aqui, direitos não se referem a tais dispositivos legais, já que na prática, estes são benefícios, privilégios, por se aplicarem apenas a determinada parcela da população às custas do restante. Prive se refere ao privado, a poucos, e légio a regras. No caso, os empregadores e todas as outras pessoas que pagam impostos. De acordo com a ética libertária, só existem direitos negativos, erga omnes, ou seja, direitos a não sofrer coação, coerção, lesão, expropriação, agressão, etc., que são jus naturais e para todos, em todos os momentos. É claro que, do ponto de vista emocional, sem a frieza que os adeptos de medidas socialistas criticam, ninguém afirma que uma mulher grávida, trabalhando em condições insalubres ou passando por necessidades piores em função de não ter mais a sua remuneração, seja bom ou desejável. Todos temos compaixão por aqueles que mais precisam, especialmente pelas mulheres que têm em si o dom de gerar a vida. Mas não podemos deixar de lado a análise racional dos impactos dessa lei. Afinal, como disse Frederic Bastiat, uma lei não gera somente um efeito, mas uma série de efeitos. Dentre eles, só o primeiro é imediato, é visível. Os outros só aparecem depois e não são visíveis. Assim, precisamos ponderar também os efeitos não visíveis de medidas populistas como essa, para entendermos de fato que isso proporciona um prejuízo justamente às pessoas que elas pretensamente dizem ajudar. Vamos pensar primeiro nas questões mais práticas. Essa lei obriga as empresas, durante o surto patogênico mais famoso do momento, a remanejar as funcionárias gestantes para o trabalho remoto, fora do espaço físico da empresa. As empresas grandes conseguem se adaptar facilmente para cumprir essa obrigatoriedade, porque muitas delas têm departamentos e atividades cujas características possibilitam facilmente o trabalho à distância, online e etc. Aí fica fácil remanejar as gestantes para lá. E mesmo que não haja essa possibilidade numa empresa grande, por conta da atividade não ser executável online, por exemplo, ela consegue, com certa facilidade, arcar com a manutenção do salário de uma funcionária que precise, por imposição da lei, ficar em casa até o fim do período gestacional.
Talvez essa empresa possa, inclusive, usar isso como elemento sinalizador de preocupação com o aspecto social, algo que na cabeça dos progressistas é graças à insistência deles que o empresário sem coração tem feito, ainda que forçado por legislação, como uma forma de aparecer como empresa humanizada, que zela pela saúde dos funcionários. Tá na moda para fazer autopropaganda. Mas para a realidade das pequenas empresas, que são a maioria, é bem diferente. Muitas delas não conseguem designar uma funcionária para o trabalho remoto, seja mantendo ou não mantendo a remuneração, porque muitas delas não têm qualquer atividade que possa ser feita remotamente. Como fazer com uma balconista de uma lanchonete ou padaria, ou com uma garçonete? E para uma empresa pequena, pagar alguém que precisa ficar sem trabalhar para, segundo o discurso, ela ficar protegida, porque alegaram que a atual situação é mais perigosa para ela, é impossível. Empresas pequenas, por conta do peso estatal no quesito trabalhista, já têm quadro de funcionários com poucos ou até menos do que gostariam de ter. Se elas devem mandar alguém para casa, mantendo a remuneração, e precisam contratar outra pessoa para não interromper as tarefas feitas pela pessoa beneficiada pela lei, a empresa fica entre a cruz e a espada. Como acontece na maioria dos casos em que as empresas trabalham no limiar do orçamento, isso pode tornar todo o negócio inviável. É um problema retroalimentado. Os coletivistas veem a remuneração cair ao longo dos anos e não entendem que são as leis trabalhistas que levam a isso. Aí, pedem mais leis trabalhistas para melhorar condições de trabalho, sem entender que as empresas, ao serem obrigadas a cumprir novas regras, terão um novo custo e, para conviver com ele, vão reagir de algum jeito. Geralmente, esse custo recai como perda do aumento na remuneração para novas contratações. As consequências, nesse caso, vão atingir as próprias mulheres no mercado de trabalho. Atualmente, muito se fala, fazendo comparações erradas, que há uma diferença salarial entre homens e mulheres. As pessoas precisam lembrar, contudo, que há diferenças de legislação para homens e mulheres. São exatamente esses supostos benefícios às mulheres que impactam a tendência de diminuir a quantidade de contratações e, por consequência, a remuneração delas. Isso dificulta a entrada e a permanência no mercado de trabalho. Gravidez, por mais fundamental que seja, é uma escolha associável a um momento. Quando alguém ou uma família pretende ter um filho, independentemente da alegria inegável que é para quem o desejava, é preciso estar consciente de que a maternidade, que é uma das ou a maior das virtudes, concorre frontalmente com os compromissos assumidos. Forçar as empresas a colaborar com isso implica custos, e toda vez que uma terceira parte impõe regras numa relação das duas primeiras, o custo sempre recai, mesmo que a longo prazo, sobre a mais fraca. No caso, as mulheres que serão novas candidatas a uma vaga de trabalho. Vejamos, por exemplo, o caso dos postos de combustíveis. Pela conclusão de muitas das convenções coletivas de trabalho, é obrigatório o remanejamento de funcionárias gestantes para tarefas não perigosas. Mas o que é considerado ambiente perigoso em um posto de combustíveis? De acordo com o TST, Tribunal Superior do Trabalho, é toda a área abrangida por um raio de 12,5 metros desde as bombas de combustíveis. A maior parte dos postos não possui qualquer área que esteja fora do raio de periculosidade estipulado pelo TST. Assim, não há alternativa, além de informar a gestante que ela deverá passar a gravidez em casa, recebendo o salário normalmente. E se a empresa preferisse demitir por falta de dinheiro para contratar um funcionário temporário, estaria cometendo um crime segundo outra lei trabalhista. O que isso acarreta no fim das contas? Por conta do prejuízo imediato para os postos de combustíveis, isso também impacta negativamente no longo prazo o emprego de mulheres nas funções de frentistas e outros serviços disponíveis nos postos. Aliás, você sabia que aqui é obrigatório, também por lei trabalhista, contratar frentistas em postos de combustíveis e proibido que um posto funcione com a modalidade self-service? Enfim, por conta de tudo isso, os empresários, temendo a situação em que precisem remunerar uma funcionária 7 ou 8 meses sem ter o seu trabalho, vão preferir contratar homens ou mulheres fora da idade reprodutiva. Isso prejudica a empregabilidade das mulheres jovens que estão com mais força operacional. Então, é por supostamente garantir benefícios às mulheres que o Estado acaba as prejudicando. O empregador sempre colocará na balança todos os custos trabalhistas ao contratar uma mulher para o trabalho
trabalho em seu estabelecimento. Em muitas situações, os custos irão inviabilizar tal contratação. Em outras, eles acarretarão em uma menor remuneração para as mulheres, inclusive para aquelas que sequer desejam ser mães. No curto prazo, há o benefício para as mulheres grávidas. No longo prazo, há grandes prejuízos para todas, inclusive para as gestantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso não acontece. Quando uma mulher está empregada em uma empresa e pretende ter ou está prestes a ter um filho, ela sabe que terá que escolher, até porque a maternidade, cuidar bem nos primeiros anos do filho, é fundamental. Assim, resta a ela planejar e negociar com o contratante e com a família, a fim de que todos se saiam bem. Mas aqui o Estado já impõe as condições sobre a relação de trabalho. A situação comum nos Estados Unidos pode parecer mais dura, mas é graças a isso que as recolocações profissionais são mais rápidas, onde há menos ou nenhuma regra trabalhista. E para onde as pessoas desejam ir trabalhar? Onde tem mais ou tem menos leis trabalhistas? Só o livre mercado pode melhorar questões como essas, da forma mais eficiente possível, com o mínimo prejuízo para cada parte. Sempre que há menos interferências estatais, as empresas fazem concessões para as gestantes ou em qualquer outra situação, seja pela questão do marketing social ou pelas consequências mercadológicas mesmo. Quando e onde há mais liberdade contratual, as empresas negociam caso a caso com suas funcionárias, que desenvolvem entre si, compartilhando informações de casos precedentes, as habilidades para fazer acordos. A liberdade pressupõe responsabilidade para o indivíduo. E isso não é diferente para as mulheres que decidem ter filhos. Isso implica responsabilidades, desde o início aos cuidados pós-gestação. Cada mulher deve avaliar os benefícios e consequências dessa importante escolha. E o quesito financeiro sempre está em jogo. Em um mercado desregulado, ela terá uma maior certeza, quando puder retomar as atividades profissionais, de que vai encontrar recolocação mais facilmente. Ninguém deve ser obrigado a arcar com as consequências das escolhas dos outros. Não existe caridade forçada. Obrigar empresas a custear a licença de um funcionário ausente é uma violência. Nem mesmo a gravidez de uma mulher pode justificar tal ação. É muito fácil para o Estado conceder os benefícios que foram listados até aqui. Afinal, para ele, basta apenas usar coerção sobre os empregadores, ou então para com os pagadores de impostos, que financiam forçadamente os chamados benefícios sociais. Para a sociedade como um todo, piora no longo prazo. Não é difícil imaginar como o mercado, quando tem poucas intervenções, mitiga esses impasses. No decorrer do tempo, as empresas vão melhorando as condições de trabalho, mas com o Estado interferindo para atender a demanda de aceleração desse processo, as reações dos empregadores, que lutam para não ter prejuízos ou até fechar, se refletem nos funcionários. Melhorias sempre aconteceram ao longo dos anos, pelo menos onde o Estado não se intromete nas relações trabalhistas. É por isso que tem muito mais gente sonhando em trabalhar nos Estados Unidos do que onde o mercado é mais regulado. Não é por meio de leis pensadas por deputados e senadores que os problemas serão resolvidos. Elas só pioram. Só liberdade para fazer negócios é que ajuda no ambiente para o progresso de uma sociedade. Séculos atrás, homens e mulheres precisavam trabalhar em jornadas extenuantes para conseguir uma remuneração muito aquém do que qualquer salário de hoje. O aumento de liberdade para empreender fez a qualidade do trabalho evoluir tanto que passou a ser comum que só os homens trabalhassem fora de casa e tivessem mais filhos do que a média de hoje. Só recentemente é que as mulheres casadas passaram a trabalhar fora também. E mesmo com uma pessoa a mais em casa com renda, o número médio de filhos por casal diminuiu. Agora, com mais esse incentivo às empresas a não ter mais um custo trabalhista para as novas vagas abertas, haverá mais interesse de se contratar homens e não mulheres. O quão melhor não estaria a situação dos trabalhadores, especialmente das mulheres, hoje, se o Estado deixasse todos livres? Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Stanley Calderelli, escrito e narrado por Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!